Josué, capítulo 1. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença neste momento, onde temos, Senhor, a oportunidade de meditarmos um pouco na Tua palavra. Nos ajuda, nos dá graça, nos capacita, Senhor, a sermos aqui um canal de bênção para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, que estará participando dessa transmissão, que estará assistindo, e aqueles também que posteriormente estarão vendo, Senhor, dá graça, Senhor, abençoa, dá vitória para a glória do Teu nome. Guarda o Teu povo, Senhor, de toda enfermidade. Não permita também, Senhor, que venha faltar o pão, que venha faltar o alimento na mesa dos Teus filhos. Continua provendo, dando graça, abrindo as janelas do céu, Senhor, para a glória do Teu nome. Continua conosco, assim nós oramos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Paz do seu irmão Rogério, tudo bem? Pronto, agora vai ficar melhor, menos barulho. Vamos fazer uma leitura. A princípio nós vamos ler alguns versículos aqui no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Vamos ler aqui do versículo 1 até o 9. Paz do Senhor, irmã Rosinha, tudo bem? Deus abençoe a todos aí na sua casa. Josué, capítulo 1, em diante, a partir do versículo 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Paz do Senhor, irmão Francisco, paz do Senhor, irmão Zé Carlos. Nós lemos um texto aqui agora que fala sobre quando Moisés morre, não é? Josué, ali levantado por Deus para sucedê-lo na missão de conduzir o povo ali à Terra Prometida. Vale dizer que eles já estavam ali bem próximos, né? Faltava cruzar o Jordão para que eles pudessem adentrar ali a Terra Prometida. Logo a primeira cidade que eles se colocariam ali seria Jericó. O que nós queremos falar um pouco nessa transmissão, nessa oportunidade, é sobre a maneira com que nós vemos a situação. A maneira que nós enxergamos a situação, ela tem um peso muito grande para nós, e eu vou tentar aqui pedir graça para Deus para poder estar explicando isso para todos. Notem que o papel de Moisés, de Josué aqui, é uma situação muito difícil. Por quê? Porque Josué estava com a responsabilidade de substituir Moisés.
Então veja, Moisés ele foi o maior legislador, né, que Israel já teve. Foi um dos maiores líderes que Israel já teve. Moisés ele foi um homem que foi escolhido por Deus para conduzir o povo à Terra Prometida. Então nós lembramos da história, né? Moisés, ele foi chamado por Deus, ele esteve lá no Egito, falou com o faraó. Moisés foi o homem que Deus usou ali para anunciar as 10 pragas ao Egito, foi o homem também que ali usado por Deus, Deus abriu o mar para que o povo passasse sob a liderança de Moisés. Então veja que agora o peso que estava sobre os ombros de Josué era muito grande. Então vai da maneira com que nós vemos as coisas. Imagina Josué aqui. Ele podia pensar, e agora? O que vai ser de mim? Né? Ter que conduzir esse povo, ter a responsabilidade de substituir a Moisés, de estar aqui no lugar de Moisés. Na cabeça de Josué passava N coisas. Será que o povo vai me ouvir? Será que o povo vai me respeitar como respeitava Moisés? Será que o povo vai querer me seguir? Será que o povo vai aceitar a minha liderança? Então veja que a visão de Josué para ele mesmo não era uma visão muito boa. Ele estava cheio de temores, cheio de preocupações, cheio de dúvidas, de incertezas. Então pensa bem, tá? O Sérgio, meu primo aí presente. Deus te abençoe, Sérgio, você e sua família. Um abraço. Então veja que a situação ali de Josué era muito preocupante. Por quê? Por causa de todos esses pontos que eu falei, não é? Muitas vezes na nossa vida a gente se depara com situações desse tipo. Situações de dúvidas, de incertezas, de crise, situação de desestabilidade emocional, financeira, enfim, nós passamos por adversidade. E no momento da adversidade, a visão que nós temos de nós mesmos faz muita diferença. Por quê? Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que sempre fazer valer, ou sempre trazer à nossa memória que Deus ele é conosco. Né? O texto que nós lemos aqui, em diversos versículos, Deus fala para Josué: olha, Josué, eu sou contigo, sou eu que te esforço, eu que te capacito. A tua parte é se esforça, ser corajoso, ou seja, não se intimide diante da situação. Então veja que muitas vezes existem situações nas nossas vidas que parece que elas fazem com que a gente se intimide. Não é? A gente fique pensando que nós não somos capazes, que, olha, agora está tudo acabado, agora não vai ter jeito, agora não vamos conseguir avançar. E quando, na verdade, Deus ele está nos capacitando na adversidade. Pode prestar atenção numa coisa, eu não sei se já repararam, mas as maiores situações de conquista, de avanço nas nossas vidas são as situações de dificuldade e de adversidade. Quando tudo está muito bem, nós tendemos a nos acomodar. Isso é próprio do ser humano. A pessoa ela se acomoda. Agora, nas situações de dificuldade, as pessoas se reinventam, as pessoas dão um jeito, as pessoas procuram ali se adaptar à situação. Prova disso que eu estou falando, é a situação que nós estamos vivendo. Quando foi anunciada essa pandemia 1 ano atrás, muitos de nós ficamos desesperados. E agora, o que vai ser do meu trabalho, da minha vida, da minha saúde, das contas que eu tenho para pagar, do meu emprego, enfim, surgiram N dúvidas. E esse período foi passando, já faz 1 ano que nós estamos vivendo essa situação, e nós nos adaptamos, nós nos reinventamos. Teve pessoas que começaram tudo de novo. Teve pessoas que tiveram que parar com um negócio antigo, bolaram um negócio novo e talvez estejam se dando melhor até com esse negócio novo agora do que se davam no passado, no negócio passado. Ou seja, veja que quando Deus é conosco, nós precisamos ver ou procurar saber, que é o termo mais correto, a maneira que Deus nos vê. Qual era a maneira que Deus via Josué aqui? Josué,
eu sou contigo. Josué, do jeito que eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Josué, olha, onde você pôr a planta do teu pé, eu vou te dar vitória. Você apenas se esforça e ser corajoso. Vá em frente, Josué. Saiba que eu estou contigo. Saiba que sou eu quem te capacito. Saiba que sou eu que aplano as tuas veredas. Eu que te dou direção. Eu que te dou vitória. Então vejam que quando Josué compreende essa situação, ele já convoca todo o povo para cruzar o Rio Jordão. E da maneira que Moisés fez com o Mar Vermelho, Josué ele teve ousadia também para abrir o Rio Jordão, para fazer com que a água parasse de um lado, quando a água desce pelo rio, a água parou de um lado, formou ali como se fosse uma parede d'água para o povo poder passar a seco, cruzar o rio a seco, não é? Então veja que Deus ele sempre ele prepara, ele capacita, ele nos mostra, ele nos guia, ele dá prova que ele é conosco. O que a gente não pode fazer é se acovardar mediante a situação. Eu sempre uso uma expressão. Quem já me viu falando na igreja talvez vá até se lembrar dessa expressão que eu uso, que muitas vezes o inimigo ele tenta criar cenários na nossa vida, não é? E eu vou dar um exemplo na Bíblia sobre essa questão de um cenário que o inimigo tenta criar, muitas vezes para nos acovardar. Lembra aquela passagem quando fizeram aquela estátua de Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, e foi ali dito que quando fosse tocado os instrumentos ali, todos deveriam parar o que estavam fazendo e se prostrarem para adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Aí haviam 3 jovens ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, uma passagem muito conhecida da Bíblia, né? A passagem da fornalha de fogo, que se recusaram a se dobrarem diante a estátua do rei Nabucodonosor, porque eles disseram que eles só se dobravam diante de Deus, diante do Senhor, que eles só se prostrariam diante do Senhor para adorar somente o Senhor. E o rei Nabucodonosor, em uma dessas oportunidades, ele estava presente, e quando foi tocado ali os sons, esses instrumentos, e foi dada a ordem para que todos se prostrassem diante da estátua do rei, esses 3 jovens ficaram em pé. E eles se destacaram. Imagina uma multidão de pessoas se ajoelhando e 3 ficam de pé. É fácil de ver, é fácil de notar, né? Porque 3 ali não se curvaram. Aí Nabucodonosor falou, vai ver que eles não ouviram, vamos tocar de novo. Aí tocaram outra vez e os 3 permaneceram em pé. Aí Nabucodonosor se irou, a Bíblia diz que ele enche-se de ira, ele vai até os 3 jovens e fala, escuta, é de propósito que vocês não se curvam diante da minha estátua, tá? Eu estou aqui parafraseando, né, que eu não quero ler todo o texto por causa do tempo. E os jovens explicam para o rei Nabucodonosor, né, com todo o respeito, eles falam, rei, nós não nos prostramos diante da tua estátua, porque nós adoramos somente o Senhor, nós nos prostramos somente diante do Senhor, e nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua, porque a nossa crença, a nossa fé em Deus não permite que a gente faça isso. E Nabucodonosor se enche de ira ainda mais e fala assim, olha, então vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. Quando ele anuncia que esses jovens seriam jogados na fornalha de fogo ardente, que estão levando lá, Nabucodonosor, irado, ali de uma maneira sobrenatural, ali, ele estava ali com uma ira inexplicável, não é? Ele pede para que aquecessem a fornalha 7 vezes mais. Esse é o tipo do cenário que eu digo que às vezes o inimigo usa para nos intimidar. Porque para pensar comigo, uma fornalha de fogo acesa, onde seriam jogados esses 3 jovens, já não seria suficiente para matá-los? Imagina você aquecer 7 vezes mais, que diferença faz? Ia matar mais rápido. Para ele, se fosse analisar por esse lado, seria até melhor. Poxa, vou sofrer menos, porque já vai queimar mais rápido, vai morrer mais rápido.
Então veja que às vezes o inimigo ele cria cenários. Olha, agora não, agora está tudo acabado. Não, agora é a variante do vírus, é mais não sei o que. E aí aconteceu isso, e acabou a vacina, e não sei o que. E isso vai fazendo com que as pessoas fiquem ali prostradas mediante a um cenário de caos. Eu usei esses exemplos que nós estamos vivendo, eu não estou dizendo que não é uma situação preocupante, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não podemos achar ou deixar de acreditar que tudo isso vai passar, que a nossa vida vai continuar por causa desses problemas que muitas vezes parece que estão se agravando e parece que não vai acabar nunca. Não é? Então vejam que esses jovens, eles são levados à fornalha de fogo e quando eles chegam na fornalha, a Bíblia diz que a fornalha estava tão quente que os soldados ali que estavam conduzindo os 3 jovens, eles morreram só de chegar perto da fornalha. Aí eles jogaram os jovens lá dentro e morreram com o calor da fornalha. E Nabucodonosor, quando os jovens são jogados, quando os 3 jovens são jogados dentro da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, ele olha para aquela situação e ele fica olhando e ele fala, peraí, nós não jogamos 3 homens lá dentro e eu vejo 4 andando no meio do fogo ali, passeando para lá e para cá, e o 4º homem tem a semelhança do filho dos deuses, não é? Ou seja, o que aconteceu naquela fornalha? Além deles serem jogados vivos lá dentro, eles estavam passeando ali dentro da fornalha e o anjo do Senhor, que tipifica Jesus Cristo, não é? Ele estava junto com esses 3 jovens lá dentro da fornalha, os livrando dessa situação. Então veja que muitas vezes, né, uma frase também bem conhecida no nosso meio, diz que Deus ele não nos livra da fornalha, mas ele nos livra na fornalha. Deus não impede que a pessoa passe por uma situação difícil, mas no meio da situação difícil, Deus é com ela e a livra, e a ensina, e a mostra como agir, como proceder, porque muitas vezes na adversidade é onde nós aprendemos, muitas vezes na adversidade é onde nós crescemos, muitas vezes na adversidade é onde a nossa fé é aumentada. Então veja que esses jovens, eles passeiam pela fornalha e Nabucodonosor se espanta com aquela visão. Jogamos 3, tem 4. E ele manda que tirassem aqueles jovens lá de dentro. E quando abrem para ali a porta para eles saírem, saiu os 3, não é? E a Bíblia diz que a roupa deles não queimou, nem o cabelo deles ficou com cheiro de queimado. E Nabucodonosor olha para aquela situação e fala, não existe outro Deus além do Deus de Israel. E ele ainda faz um decreto, aquele que blasfemar contra o Deus de Israel, e ali ele põe uma punição tal. Ou seja, aquele homem que a princípio estava ali arrogante, petulante, querendo adoração para ele próprio, depois dessa lição, depois dessa situação onde esses jovens perseveraram em crer no Senhor, esse rei ele admite que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. Então, dá para entender porque às vezes Deus permite que a gente passe na fornalha? Dá para entender porque Deus às vezes permite que a gente passe por adversidade? E muitas vezes a nossa visão de nós mesmos não é boa. Mas aí a gente tem que parar tudo e procurar discernir o que Deus está vendo nessa situação e o que Ele espera de nós também em meio a essa situação. Isso é que vai fazer toda a diferença. No caso de Josué, no texto que nós lemos, Josué, não te mandei eu? Esforça-te, sê valente, sê corajoso, porque eu estou contando com você. Não importa que Moisés foi um grande homem, e de fato foi mesmo, mas a carreira de Moisés, a vida de Moisés, a caminhada de Moisés chegou ao fim. Agora o negócio é com você, Josué.
E muitas vezes Deus fala isso para mim e para você. Agora o negócio é com você. Agora, nessa situação difícil, você vai mostrar para quem está ao teu redor a diferença de ter Deus na tua vida, a diferença de Deus ser contigo, a diferença de Deus guiar os seus passos. Por isso que nós precisamos compreender essas situações, não é? Tem uma outra passagem na Bíblia também de Gideão, não é? Gideão, a Bíblia diz que ele... Eu também não vou ler o texto aqui por causa do tempo, deixa eu ver a hora, que eu não quero me alongar muito. Em Juízes capítulo 6, fala que o povo de Israel, eles estavam ali oprimidos, porque os midianitas, eles estavam ali subjugando o povo de Israel. O povo de Israel estava de servidão dos midianitas. Os midianitas oprimiam o povo, os midianitas estavam deixando o povo ali cativo, os midianitas estavam roubando a colheita, aquilo que o povo de Israel produzia, os midianitas iam lá e roubavam. Aí Gideão, ele começa a fazer algo um tanto quanto inusitado, não é? Gideão, ele vai malhar o trigo no lagar. Nós sabemos que lagar é lugar de pisar uva para se fazer vinho, para se fazer o suco de uva, o vinho. Mas talvez Gideão, num ato de coragem, talvez para distrair, para se esconder dos midianitas, para garantir o sustento da sua família, ele pega o trilho e leva lá no lagar para malhar o trigo ali escondidinho para os midianitas não ver. E nessa situação Deus aparece, né? O anjo do Senhor aparece a Gideão e fala: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso, não é? O Senhor é contigo para livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Paz o Senhor, irmã Leide, Deus abençoe. E ali o que acontece? Gideão começa aquele discurso contraditório, ele começa ali, bem dizer, a contrariar aquilo que Deus falava, né? Aí Gideão: Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor na casa de meu pai. E Deus fala: eu sou contigo, varão valoroso. A visão que Gideão tinha de si mesmo era de alguém muito pequeno. Eu sou muito pequeno, eu não sirvo para isso, e eu sou o menor aqui na tribo, na casa de meu pai, e esse negócio não é para mim. E Deus olha para Gideão, sabe o que ele enxerga? Varão valoroso, um homem de valor. Você é um homem de valor. E eu sou contigo. Então, por esse motivo, você vai ter êxito naquilo que você está fazendo. E é assim que funciona na nossa vida. Muitas vezes, nas situações de adversidade, o Senhor, Ele é conosco. E nós triunfamos quando nós paramos, muitas vezes, daquela autocomiseração, né, achando que a gente não pode, não consegue, não é capaz, e nós passamos a confiar no Senhor. Não, peraí. De fato, se fosse para mim fazer sozinho, eu não conseguiria mesmo. Mas como Deus é comigo, como eu creio que o Senhor é comigo, como eu creio que Deus tem uma promessa, Jesus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a palavra de Jesus, ela é fiel, ela é verdadeira para as nossas vidas. Então, por que não crer dessa forma? Por que não acreditar? Não, a situação está difícil, o mundo está em crise. As portas de emprego estão difíceis, a saúde no mundo está complicada, mas Deus, ele vai me dar uma saída, Deus, ele vai me dar uma estratégia, Deus, ele vai me capacitar a enxergar algo novo que eu ainda não consigo contemplar, para que ele possa me conduzir por um caminho de vitória. E nós cremos. É assim que funciona, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É muito fácil eu acreditar naquilo que eu vejo. Agora, eu crer naquilo que eu ainda não contemplo, naquilo que não veio à existência, não é? Aquilo que ainda
muitas vezes está sendo gerado no plano espiritual para depois se materializar no mundo físico. Muitas vezes tem coisas que Deus já está dando a vitória para nós no mundo espiritual e falta que isso se materialize no mundo físico, que aconteça aqui aos nossos olhos naturais para que eles enxerguem. Mas pela fé, no mundo espiritual, o Senhor já está nos concedendo vitória. Por quê? Porque Ele é conosco, Ele é comigo, Ele é contigo. Vai nessa tua força. Que força, Gideão questionava. Senhor, que força que eu tenho? Eu sou o menor na casa de meu pai e tal. E Deus falava, varão valoroso, eu sou contigo. E Deus hoje fala para mim e para você, e em meio a essa situação de dificuldade, varão valoroso, homem de valor, mulher de valor, eu sou contigo. Não é hora de parar, não é hora de desanimar, não é hora de achar que está tudo perdido, não é hora de achar que acabou tudo, não. Porque como eu sempre falo, Deus ele está no controle de todas as coisas. Uma única palavra do Senhor muda tudo. Se Deus falar que vai abrir a porta, muda a sua vida. Se Deus ele falar que está curado, a doença vai embora. Se Deus falar basta, o problema acaba. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender o que Deus espera de nós no momento de adversidade. Nós precisamos buscar Deus e ter a maturidade de dizer, Senhor, eis-me aqui. O que é para mim fazer? O que eu devo fazer? Guia os meus passos, me orienta. Porque Deus ele trabalha com pecadores. Se nós olharmos o ministério de Jesus, quem foram os homens que Jesus levantou? Um cobrador de impostos, Mateus. Pedro, um pescador rústico, briguento. Homens ali cheios de defeitos, pecadores como eu e você. E Deus trabalha na vida desses homens e fazem deles grandes homens na presença do Senhor. O que Deus fez na vida de Paulo? Um assassino que perseguia cristãos, que mandava matar cristãos. E Deus o faz um dos maiores pregadores da história. O que Deus pode fazer através da minha e da tua vida é algo surpreendente. Mas nós precisamos estar dispostos. Veja que tanto Josué quanto Gideão, o que Deus requer desses homens? Confiança, coragem e fé. Eu sou contigo, varão valoroso. Deus fala para Josué, não te mandei eu? Não sou eu que estou com você, te dando ordem, te dando a dica, te ensinando o caminho? Esforça-te, tem bom ânimo, acredita. Às vezes vem algo para fazer, vem algo à mão e a gente fica lá prostrado. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? E às vezes nós desistimos porque é muito mais fácil lamentar do que fazer alguma coisa, não é? Lamentar não dá trabalho, é só abrir a boca e começar a lamentar. Mas às vezes Deus está requerendo de nós que é tempo de arregaçar as mangas, é tempo de ir para cima, é tempo de fazer e é tempo de comprovar na prática, pela nossa fé, que Deus verdadeiramente, Ele é conosco. Ele é comigo, Ele é contigo, porque a palavra dEle é fiel e verdadeira. Estamos vivendo um tempo de crise? Estamos. É um tempo difícil? Sem dúvida nenhuma. Talvez um tempo como ainda não havia sido visto na história. Mas nós somos a geração que estamos passando por isso. E se a gente reclamar, não vai mudar nada. Agora, se a gente buscar uma direção de Deus para fazer algo de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, nós vamos fazer uma nova história dentro dessa história que nós estamos vivendo. Pode ter certeza disso. Porque Deus ele é fiel. E Deus ele conta, ele busca
homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que temem o seu nome, homens e mulheres que creem que Ele ainda está no controle de todas as coisas e Ele é soberano, tanto no seu querer quanto na sua vontade, para fazer tudo aquilo que lhe apraz. A mim e a você cabe confiarmos. A mim e a você cabe obedecer. A mim e a você cabe buscar o Senhor. Ao invés de se lamentar, Senhor, eis-me aqui. O que eu devo fazer? Como é que eu posso sair dessa situação? Como é que eu posso contribuir para que isso não me atinja de uma maneira tão difícil, de uma maneira tão brusca? Como é que eu posso ajudar alguém em meio a essa situação? Esse é um posicionamento que Deus espera de nós. Amém? Então vamos começar a enxergar as coisas com outros olhos. A partir de agora, vamos procurar ver as adversidades como oportunidades para que Deus ele venha realizar uma grande obra na minha e na sua vida e o nome dele seja glorificado em meio a tudo isso. Amém? Que fiquem essas palavras. Eu espero que o Espírito de Deus possa traduzir melhor tudo isso em cada coração. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê saúde, nos dê graça, nos dê discernimento para que possamos passar por toda essa situação e lá no final o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Deus abençoe, nós vamos estar orando agora e vamos perseverar, irmãos. A vitória vem daqueles que perseveram, tá? Nós não somos chamados para desistir, nós não somos chamados para recuar. O escritor aos Hebreus diz que o Senhor, né, ali como se fosse um diálogo com o escritor aos Hebreus, né, a minha alma não tem prazer naqueles que recuam. Aí o escritor aos Hebreus responde logo em seguida: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Hebreus 10, 36, 37, 38, por ali. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque em meio a toda dificuldade, em meio a toda adversidade que nós estamos vivendo, o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos preservado com vida em meio a toda essa situação, o Senhor tem nos dado saúde, passamos por situações difíceis, sim, mas o Senhor tem nos dado vitória em todas elas, Senhor. Agradecemos a Ti também pelo pão que o Senhor não tem deixado faltar na nossa mesa, pela Tua provisão que tem sido derramada nas nossas vidas dia após dia, Senhor, e que continue desta forma. Ajuda-nos, Senhor, a discernirmos como nós podemos, Senhor, na Tua presença, contribuir para que essa situação seja melhor para todos, que possamos ajudar alguém, para que essa situação, Senhor, possa ter um impacto menor possível nas nossas vidas e na vida de quem está próximo a nós, Senhor. Nos ajuda, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dirige para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa o Teu povo, continua dando saúde, livra de todo mal, Senhor. Faz uma grande obra, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o Teu propósito, o Teu trabalhar, o Teu querer para as nossas vidas e que possamos, Senhor, através das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa fé, glorificar o Teu nome. Nos abençoa, Senhor, continua nos fortalecendo nessa caminhada, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na paz, uma boa noite e na sexta-feira, se o Senhor permitir, estaremos de volta para meditar mais um pouco na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.